Bom dia, galerinha do nono ano. Espero que seja todo mundo bem. A gente vai iniciar aí nossa aula nossa aula de correção das atividades. E então ela vai ser uma aula bem curta, eu acho que vai ter entre 5 a 10 minutos, vai estar nessa faixa, não vai demorar muito. Até porque as atividades elas não são tão grandes assim e elas são bem simples, ok? Então, sem mais delongas aí, como eu falei, a gente vai falar a gente vai corrigir tanto a atividade da semana passada quanto a atividade dessa semana, ok? Vamos lá. Leia as descrições e escreva nos espaços a letra que relaciona cada uma à correspondente região da Ásia. Vamos lá. Letra A. Região asiática que engloba a China, país mais extenso do continente. Ela está onde aí, galera? Então vocês vão lá e colocar no leste da Ásia. Então lá no quadradinho de leste da Ásia vocês vão colocar letra A, ok? Letra B. Região asiática que engloba a Índia, no caso, sul da Ásia. Letra C. Região asiática que engloba a porção asiática na extinta União Soviética. No caso, é a letra C. Então, vocês vão lá em Ásia Central e Setentrional. Letra D. Região asiática formada principalmente por ilhas. Então, essa região aí é o sudeste da Ásia. Então, vocês vão lá no sudeste da Ásia e colocam a letra D. E a letra E. Região asiática muito importante para três grandes religiões monoteístas. Então, vocês vão procurar onde é isso, que é o Oriente Médio. Então, vocês vão lá em Oriente Médio e colocam a letrinha E, ok? Turminha, a número 2 aí, ela é uma questão, pode dizer assim, é, é pessoal, mas a gente vai falar um pouquinho dela. Leia a notícia sobre um terremoto que atingiu o Japão em 2011. Depois responda as questões no caderno, ok? Turminha, vamos lá. Qual é o assunto, letra A, qual é o assunto tratado na reportagem? A resposta. Após ser atingida por um tsunami provocado por um terremoto, a cidade japonesa de Sendai foi inundada e quase devastada em uma tragédia que ocasionou perda de vidas humanas. Letra B. Quais fenômenos da natureza são narrados na notícia? Explique de maneira resumida o motivo de tais fenômenos que de tais fenômenos ocorrerem com frequência em parte do continente asiático. Ou seja, os fenômenos principais aí é terremotos e tsunami. E o motivo de acontecer esses eventos aí no continente asiático com bastante frequência é justamente por ele estar localizado ali bem próximo ali do encontro das placas. Aí vocês se lembram lá do Círculo de Fogo do Pacífico aí e vocês vão ter uma noção maior do porquê isso acontece. Ou seja, quanto mais próximo da borda das placas for um país, for uma região mais propícias a terremotos, vulcões, tsunamis, essa região vai ser, ok? Vamos lá para a página. Aqui, página 362, que é a última atividade aí do capítulo 3. O capítulo 3 aí ele é bem curto. O capítulo 4 já vai falar dos aspectos populacionais e econômicos da Ásia. Então vamos lá, galera. 362, ok? Sobre as monções, complete os espaços com as palavras corretas, ok? Então vamos lá. Na monção úmida, os ventos sopram do oceano em direção ao continente, carregando as nuvens e ocasionando chuvas intensas nesse período. Já na monção seca, ocorre o inverso, causando um longo período de estiagem em parte do continente. Ou seja, as palavras são na seguinte ordem: úmida, oceano, continente, seca e estiagem. Turminha, continuando. Número 2. Leia o texto e realize a atividade proposta no caderno. A Indonésia tem um textão grandão aí, eu não vou ler ele todo porque ele é grande. Vamos lá à questão. A Indonésia é formada por um arquipélago na região sudeste da Ásia, que se estende ao longo da linha do Equador. Que tipo de vegetação é predominante no arquipélago? E quais são as principais ameaças a esse tipo de vegetação? Galerinha,
Ah, basicamente, a resposta é assim, lógico, vocês podem pesquisar, devam pesquisar, ler a notícia, dê uma pesquisada por fora, e aí vocês escrevam no caderno e enviem a foto lá no formulário, ok? Mas é o seguinte, florestas tropicais densas e de alta biodiversidade, As principais ameaças são desmatamento para o uso de madeira e cultivo das palmeiras para a produção de azeite de dendê. Esse desmatamento pode levar à extinção dos orangotangos e ameaçar 222 outras espécies de mamíferos, sendo 125 delas dessa floresta, ok? Para vocês terem uma noção aí do... Tem até um programa, acho que é no Animal Planet, que fala justamente aí dos orangotangos nessa região aí, que eles estão ameaçados de extinção, e esse desmatamento aí pode acabar acelerando esse processo aí de extinção desses animais, ok? Galerinha, como eu falei, o vídeo de hoje ia ser muito curto, justamente pelas atividades serem bem curtas. E para finalizar, a gente vai lá para aquele resuminho que tem no final do capítulo, que ele, como eu falei, ele sintetiza tudo aquilo que a gente já viu. Página 363. O continente asiático é o maior do mundo em extensão e pode ser dividido em 5 regiões. Em 5 regiões, ok? Principais. O relevo da Ásia é marcado por grandes elevações, como a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete, onde predomina o clima de alta montanha. Ou seja, as palavras aí nesse primeiro quadro são asiático, regiões e alta montanha. Vamos aí para o segundo quadrinho. O rio Ganges, ele tem grande importância cultural para os povos hinduístas. No leste e no sudeste da Ásia, a instabilidade geológica provoca riscos elevados de terremotos e maremotos, que podem provocar tsunamis. Essa instabilidade geológica se deve ao fato de que as áreas mencionadas ficam próximo aos limites das placas tectônicas. Ou seja, nesse segundo quadrinho aí, as palavras são hinduístas, terremotos e tectônicas. O terceiro quadrinho ele fala o seguinte: os climas frio e polar são predominantes na parte setentrional do continente, próximo ao círculo polar ártico. A maior parte do continente asiático se encontra na zona temperada norte, incluindo uma grande faixa na qual predomina climas desérticos e semiáridos. Ou seja, as palavras aí é ártico e desérticos. No quarto quadrinho, fala o seguinte: o sudeste da Ásia se encontra na zona tropical, onde o clima equatorial predominante contribui com a existência de florestas tropicais. O clima no continente é influenciado pelo fenômeno das monções, tá? Particularmente intenso nas regiões do sul e do sudeste da Ásia, em razão da presença do Planalto do Tibete. Ou seja, nesse quadrinho aí, as palavras são tropical, florestas tropicais e monções. No quinto quadrinho aí, o último lá de baixo, as monções envolvem o deslocamento de massas de ar que causam períodos alternados de precipitações intensas e estiagem em parte do continente asiático. O continente asiático, em especial o Oriente Médio e o sul da Ásia, apresenta crescente número de conflitos em relação à água. Ou seja, nesse quinto quadrinho aí as palavras são monções e água, ok? Turminha, o que a gente tinha para hoje era isso, como eu falei, foi bem curto mesmo. E eu vou disponibilizar para vocês no formulário um espacinho lá para vocês colocarem as dúvidas de vocês, tirarem suas dúvidas. Vocês podem colocar tanto lá quanto no WhatsApp. Podem chamar no privado lá, que eu vou responder, ou pode escrever lá mesmo. De qualquer forma, eu vou deixar o espacinho lá, ok? Então fiquem bem e tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Até mais.